vamos falar sobre harmonização, o casamento perfeito da comida com o vinho. Na véspera do Dia dos Namorados, nós vamos ajudar você a escolher aquele vinho ideal para surpreender a pessoa amada. Além de preparar um jantar todo harmonizado, fazendo você entender por que o vinho é considerado a bebida mais romântica que existe. Olá, galera! Salve, salve! Sejam todos muito bem-vindos ao Vinho de Porão. Eu sou o Ricardo. E eu sou a Monique. Chegamos na data mais romântica do ano. Sim, gente, hoje o vídeo vai ser cheio de coraçõezinhos no ar. Mas primeiro vamos explicar algumas coisinhas. Bom, vocês devem ter notado uma pequena alteração no nosso cenário, não é? Por que nós fizemos isso? Hoje, por ser Dia dos Namorados, é um dia especial. Precisava de um cenário diferente. Pois é, e com esse cenário, com essa mesa linda, nós vamos fazer uma harmonização para comemorar o Dia dos Namorados. Vamos lá então! O dia de São Valentim é comemorado anualmente em 14 de fevereiro em vários países ao redor do mundo inteiro, como sendo o Dia dos Namorados. Pois é, São Valentim era um bispo da Igreja Católica que lá em Roma ele realizava casamentos às escondidas e ele foi morto justamente nesse dia. Então foi criado o Dia de São Valentim. Mas peraí, por que aqui no Brasil a gente não comemora no dia 14 de fevereiro? Pois é, essa é uma das tradições anglo-saxônicas que não teve muita saída aqui pelo Brasil. Os casais apaixonados comemoram o seu amor no dia 12 de junho aqui no Brasil. Por quê? Porque nesse dia é a véspera do Santo Antônio, popularmente conhecido como Santo Casamenteiro. Então isso faz sentido. Mas por que o vinho é considerado uma bebida tão romântica? Conhecido por ser o néctar dos deuses, o vinho é considerado o elixir dos amantes e a gente vai te contar por quê. Além de ajudar em doenças cardiovasculares e acelerar o metabolismo, o vinho aumenta o libido nas mulheres. Isso foi comprovado por um estudo lá em Florença, na Itália. Ele é naturalmente afrodisíaco. As diferentes nuances e as características afrodisíacas dentro de cada garrafa vão depender do tipo da uva, do esmagamento, do processo de como ele foi feito, mas principalmente do envelhecimento. E ele relaxa na medida certa. Sabe por quê? Porque o vinho possui polifenóis e isso estimula o bem-estar nas pessoas. Não tem como não pensar em relaxar sem pensar em vinho. Não tem coisa melhor do que chegar em casa e tomar um vinho e ficar relaxado. Agora, imaginem isso em uma noite romântica. O Instituto Nacional de Saúde Pública em Helsinki, lá na Finlândia, descobriu que o vinho aumenta a concentração de hormônios na corrente sanguínea. Qual hormônio? A testosterona, que aumenta o apetite sexual de homens e mulheres. Segundo neurocientistas, a cor vermelha é assimilada pelas amígdalas cerebrais, que está diretamente ligada ao prazer. A cor do vinho, logo, é relacionada com o aumento da adrenalina e também com a sensação de potência. Não é novidade que os aromas nos excitam e nos inspiram também. E são poderosíssimos evocadores de memórias e lembranças, como a gente já disse. Porém, homens e mulheres tendem a reagir diferente conforme cada tipo de aroma. As mulheres são mais estimuladas quando sentem aromas mais doces, como cereja e alcaçuz. Já os homens são mais estimulados quando sentem aromas mais cítricos, como laranja e até mesmo algum floral, como a lavanda. Acho que isso já é o suficiente para entender por que o vinho é tão poderoso, não é? Mas vale lembrar que isso tem que ser dosado. O vinho, na medida certa, provoca sim efeitos afrodisíacos, facilitando e proporcionando que o encontro romântico se torne uma grande experiência, além de derrubar algumas barreiras e proporcionar a espontaneidade do casal. Pois é, mas se por acaso passar do ponto, vai garantir uma noite maravilhosa de sono. E toda comemoração exige um certo tipo de planejamento, certo? Para que a noite saia perfeita. Pois é, e a primeira coisa a se pensar é onde vai ser feito. Como nós, eu e o Ricardo, somos bem caseiros, já abrindo aqui para vocês, e como o momento requer mais cuidados, a gente decidiu fazer uma jantinha em casa mesmo. Planejamento para quê?
para ver o que vai acompanhar bem cada tipo de prato com cada tipo de vinho. Então vamos lá. A harmonização nada mais é do que um conjunto de opções combinadas, onde uma opção vai indicar o que a outra opção vai ser. Exatamente. Existem duas maneiras de fazer. Primeiramente, a gente pode escolher o prato para assim decidir o rótulo da garrafa que a gente vai querer, ou o contrário, a partir do vinho escolhido, decidir que comida combina bem com aquilo. Pois é, e a escolha do vinho ou a escolha do prato, tudo isso vão ser ingredientes na hora de escolher qual vai ser a harmonização. Vamos lá então, harmonizando em poucos passos. Importantíssimo, gente, conheça o rótulo que você vai usar do vinho, ok? E defina uma hierarquia de intensidades dos sabores dele. E faça o mesmo com a receita que vai acompanhar esse vinho. Pois é, então aqui vai o primeiro cuidado. Faça bem o levantamento, pense bem no planejamento do peso que a bebida vai ter e que o prato vai ter. Sim. É preciso ter um balanceamento, onde você vai comer um prato mais pesado, você precisa de um vinho mais encorpado. Um prato mais mediano precisa de um vinho de corpo médio. E um prato mais leve, obviamente, um vinho de corpo leve. Então, aí vão algumas dicas infalíveis de fazer o casamento perfeito entre a bebida e a comida. Para aqueles vinhos mais ácidos, a gente pode encontrar alguns exemplares de Merlot ou Cabernet mesmo. A gente tem que casar, tem que combinar com pratos ácidos, salgados, doce, picante e até mesmo pratos gordurosos. E a gente deve evitar os pratos mais amargos e aqueles pratos muito suculentos. Para os vinhos mais adocicados, suaves ou até fortificados, é mais ou menos a mesma coisa, mas deve-se evitar os pratos suculentos. E para aqueles vinhos mais tânicos, como por exemplo o Taná, que é um vinho que casa perfeitamente com pratos gordurosos e suculentos, e esquecer aquele resto todo. E além de pensar só no paladar, é necessário pensar nas características de aroma. Por exemplo, uma harmonização por semelhança, você escolhe um vinho, por exemplo, frutado, para harmonizar com um prato de frutas. Ou a gente pode também fazer uma harmonização por complementação, que é justamente o oposto, quando o aroma do vinho e da comida se complementam, se combinam, tornando um aroma bem agradável, como por exemplo, um vinho com toque herbáceo e um prato acompanhado com molho de tomate. Existe também a harmonização por contraste, mas essa é um pouco mais complexa e nós vamos deixar para os experts. De forma geral, os vinhos brancos são mais leves do que os vinhos rosés. E da mesma forma, os vinhos rosé são mais leves do que os vinhos tintos. E também em relação à acidez, os vinhos brancos, rosés e espumantes são mais ácidos do que os vinhos tintos. E para não errar, na dúvida, toda a carne branca, seja de peixe, de frango, costuma acompanhar muito bem vinhos brancos e vinhos espumantes. Bem como a carne vermelha, carne de gado, acompanha muito bem os vinhos tintos. Essa regra é antiga, mas ela costuma funcionar. E nas combinações de doçura com doçura ou doçura com salgado, é muito importante que a intensidade desses sabores seja muito próximo, sejam equivalentes no vinho e no prato. E se você quiser evitar possíveis decepções, nunca sirva aos seus convidados, gente, um vinho que você não tenha pleno domínio, assim como uma receita que você não tenha grandes conhecimentos. A não ser que a proposta do jantar seja uma experimentação mesmo. Fazer uma harmonização é uma missão bem difícil. Você tem que conhecer o vinho e saber qual é o prato que você está servindo. Por isso aqui hoje a gente vai seguir umas regrinhas básicas e apelar para o clássico. Então vamos lá. Para a entrada, nós vamos abrir um espumante, porque um espumante harmoniza muito bem com entradas, como canapés ou saladas. Ai, cá entre nós, né, gente? Vamos combinar que começar uma noite abrindo um espumante é muito especial, né? Então tá, pessoal, finalmente chegou a grande hora, aquela hora que todo mundo tava aguardando. Estamos aqui com um canapé, um finger food, uma brusquetinha de pão de queijo, tá? Só para vocês entenderem o contexto da harmonização. A gente colocou um pouquinho de requeijão nesse pão de queijo, mussarela de búfala, que é um queijo bem levinho, um tomatinho e um pepino. E para acompanhar esse prato, essa leveza, essa delicadeza, nós escolhemos um espumante rosé Brut, da Gustave Laurent.
que é um espumante francês, é um cremant, lá da região da Alsácia, que ele é muito bom, ele tem aromas bem frutados, de maçã, de pera, e combina perfeitamente com esse prato. Tudo bem, essa teoria é muito boa, mas vamos provar, vamos ver na prática se isso de fato funciona. Vamos lá? Vamos limpar o nosso paladar sempre com água, tá, gente? Vamos lá, saúde. Então vamos lá, vamos provar. Vamos lá. De canapézinho. Saúde. 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 Nossa Senhora. Que coisa maravilhosa. Uma harmonização perfeita. Muito bom, gente. O espumante, como o Ricardo falou, é leve, assim como o prato, né? A entrada é uma entrada leve, que casa perfeitamente. E esse gosto do rosé deu um ar todo especial com esse crocante do pão de queijo, a cremosidade. Nossa, é Tá uma delícia. uma delícia. Um brute que não é aquele brute, sabe? Aquele tapa na cara de tanta Sim, secura. sim. É uma delícia, leve e teve tudo a ver com a entrada. Combinou super bem. Combinou muito É bem. aquele tipo de harmonização por semelhança que a gente falou antes. E nós começamos muito bem a nossa janta. Com certeza. Então, pessoal, dando seguimento ao nosso jantar harmonizado, chegamos finalmente ao prato principal. Nós escolhemos um prato que a gente gosta muito. A gente come no restaurante Empório Canela, na Serra Gaúcha. Esse prato se chama penne mignon. Nada mais é do que penne, uma massa, com molho de filé mignon e vinho tinto no molho. Pensa, gente, vinho com vinho não tem como dar errado. O restaurante é uma graça, vocês têm que conhecer. E para harmonizar esse prato maravilhoso, nós temos aqui um vinho tinto que é o nosso favorito. Nós temos aqui o Sessentani, da Cantini San Marzano, que é uma vinícola italiana. Nós fizemos um vídeo falando sobre ela, falando sobre esse vinho. Ele é um primitivo de Manduria, a nossa uva também favorita. E, claro, com esse prato e com esse vinho, não tem como ser ruim, não é? Exato. Não, a ocasião pede uma coisa bem especial mesmo, né? Vamos certeza. começar, vamos limpar novamente o nosso paladar. Claro. Atacar. Vamos lá. Uma massa italiana. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Não tem erro. Essa receita é tão boa. Ela é maravilhosa, maravilhosa. Esse molho de vinho tinto com o filé. Vamos então ao É um casamento vinho. perfeito. Saúde. É sem explicação, né? Esse vinho é sem explicação. Gente, tá Sim. uma delícia isso. Vale lembrar que esse é a edição limitada, que são uvas escolhidas pelo enólogo a dedo. Então ele ainda tem um toquezinho especial. Como aquilo que a gente falou antes, né? O prato é um prato mais pesado, com um molho mais pesado, carne, né? Então, um vinho pesado, um vinho de potência para acompanhar esse prato. Ficou perfeito, ficou maravilhoso. Vamos continuar então a nossa refeição? Vamos lá. Então tá, até o próximo prato. Ai, pessoal, eu não aguento mais. Não, mentira, tem a sobremesa, que pra mim é a melhor parte. E pra sobremesa nós temos um creme brulee que todo mundo conhece, então nem preciso falar mais nada. E para acompanhar essa sobremesa maravilhosa, nós temos um vinho maravilhoso. Nós temos aqui um vinho de sobremesa da Bodega Garzon, um vinho botritizado, que é da Botrytis cinerea, aqueles vinhos de colheita tardia que nós já falamos antes. É um vinho que possui um teor de álcool um pouco mais elevado, ele tem 17%, mas que com uma sobremesa ele fecha perfeitamente. Vamos provar então? Vamos lá? Vamos. Tomar água primeiro, Isso, água, né? Sempre. sempre.
Uma das partes mais legais do creme brulee. Aqui, ó. Estão ouvindo? Vamos lá, vamos lá. Isso é muito bom. Olha isso. Bom apetite. Apetite. Que delícia. Calma. Deixa eu tomar isso aqui antes. Vamos ao vinho. Saúde. Que elegância. Nossa, fica tudo tão cremoso, tão aveludado dentro da boca, gente. É Uma impressionante. delícia. Como a gente disse antes, né? Vinhos adocicados casam perfeitamente com sobremesas, né? Então, Nada melhor para fechar um jantar romântico tão bonito e tão gostoso, não é? com certeza. A gente fica então os votos de um feliz Dia dos Namorados. E a gente vai seguir aqui, né? Vamos lá, né? Vamos aproveitar. Isso mesmo. Uau! Que jantar, hein? Assim fica muito fácil gravar, não é? É verdade. A gente espera ter ajudado vocês. Depois nos contem nos comentários como é que foi o seu jantar. Pois é, então não deixe de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos, escrever seus comentários para a gente saber o que vocês acharam, então, e para dar sugestões. E toda semana estaremos trazendo novidades e informações do mundo dos vinhos. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Até a próxima. Saúde. Feliz Dia dos Namorados, Feliz meu Dia dos amor. Namorados, amor. Te amo. Te amo.